Olá, você está conosco no programa Família e Sociedade. É muito bom ter a sua companhia. Esse programa é um programa da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é produzido pela Capelania do Campus Campinas, ou como nós chamamos aqui, o Mackenzie Campinas. Nós vamos hoje falar sobre a tradução da Bíblia nos dias atuais. Será que a Bíblia ainda é traduzida hoje em dia? Ou será que a Bíblia, quando chegou até nós, ela já chegou no português com uma capa preta, na língua portuguesa? Como é que é a história da tradução bíblica ao longo da história da humanidade? Mas será que isso já se encerrou? Por exemplo, a Bíblia principal que nós temos em tradução em português, ela tem um texto original no fim do século XVIII. Então, hoje em dia ainda é traduzida a Bíblia? Então, nós temos hoje esse tema para tratar aqui no programa Família e Sociedade. E você sabe que você pode participar conosco do programa. A Vitória vai te dizer como você pode participar. Olá, você pode participar do programa através das redes sociais, do Face da Capelania Mackenzie, do Twitter @capelaniamcamp ou pela hashtag Família e Sociedade. Lembrando que essa interatividade é permanente, podendo fazer perguntas sobre família e sociedade a qualquer momento. Obrigado, Vitória. Para falar sobre tradução da Bíblia nos dias de hoje, nós trouxemos aqui nada mais, nada menos do que o secretário de Tradução e Publicações da Sociedade Bíblica do Brasil, o Paulo Teixeira, que é teólogo e linguista, especialista em língua e literatura hebraica. Que maravilha, hein? Paulo, você é muito bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado, Marcelo. Prazer estar aqui também com os telespectadores. Muito bom. Como é que é o projeto de tradução bíblica feito pela Sociedade Bíblica do Brasil? O projeto de tradução da Sociedade Bíblica do Brasil é um projeto de cooperação com outras agências, várias igrejas, missões, para trazer a palavra de Deus, a Bíblia, na língua que as pessoas entendem. Qual é a língua que uma pessoa melhor entende? É a língua materna, a língua que aprendeu da sua mãe. Nesse momento, a Sociedade Bíblica do Brasil, em cooperação com outras agências, está trabalhando em 15 projetos de tradução bíblica aqui no Brasil. Acabamos de iniciar, por exemplo, um ano e pouco atrás, o projeto de tradução da Bíblia para uma das línguas ciganas daqui do Brasil, o Calon. O Calon. Por enquanto só está publicado um pequeno livrinho, livrinho de Nós Ruth. temos mais de 1.200.000 habitantes no Brasil, dados que a gente trouxe para o programa, que são povos ciganos. Desses, 700.000 são da etnia Calon. 700.000 falantes de Calon. De Calon, E exatamente. um povo cuja língua é invisível, é inaudível para nós. É uma língua falada no ambiente familiar. Me parece que ela é mais no ambiente familiar. É um ambiente familiar, você não vai ter um discurso em público dessa língua. Eles são bastante reservados, é uma característica da cultura que nós também respeitamos. Eles têm até, o povo cigano, eles têm uma interação social nos lugares onde eles põem os acampamentos, mas entre eles, então, a linguagem é específica. A língua é o Calon, como há outras vertentes da língua, cigana também, Caldeirach e alguns outros, mas a Sociedade Bíblica optou, junto com outras missões, a começar pelo Calon, devido ao fato de esse ser o grupo mais representativo. Em um ano e meio, praticamente 2 anos de trabalho, nós conseguimos lançar um pequeno livro bíblico, o livro de Ruth. O projeto todo... Deixa eu dar uma olhada. O projeto todo... Ele vai aparecer aí também na tela para o telespectador. Tá bem. Um projeto assim vai levar aí uns 10 anos de trabalho, pelo menos, até nós termos o Novo Testamento, Salmos, por exemplo. A Bíblia completa pode levar décadas para nascer. Existe o caso de línguas indígenas no Brasil,
são 180 línguas indígenas no Brasil. Algumas delas levam décadas para ser traduzidas. O Guarani-Biá, por exemplo, que é um Guarani bastante próximo do Tupi, falado quando os portugueses chegaram aqui no século XVI. E também falado no Paraguai, né? Falado também no Paraguai. Eu tenho aqui na minha mão a Bíblia completa. Essa Bíblia levou cerca de 40 anos para ser traduzida. Então, o processo de tradução bíblica ele é um processo extremamente dinâmico e atual. Ele é dinâmico, atual e eu te diria permanente, infindável, porque no momento em que você cristalizou, lançou uma tradução, você a tornou disponível para o povo, o que acontece com a língua? A língua não para de renovar-se. A língua não para. Por isso, o projeto de tradução da Sociedade Bíblica do Brasil é um projeto permanente. No momento em que você tem uma tradução lançada, ela está na mão do povo, você já tem que começar a pensar numa revisão. Isso acontece com as línguas minoritárias, línguas indígenas, línguas de imigração e também com o próprio português. Que impressionante, né? Eu acredito que esse projeto deve ser muito gratificante quando ele está concluído. Você imagina a Bíblia Guarani, 40 anos trabalhando. Então, pessoas vêm, pessoas vão, a equipe e o projeto permanece, de alguma forma permanece, né? Mudam-se as pessoas, mas o projeto mesmo. Mas imagino que a conclusão de um projeto como esse deve ser algo impressionante para quem participa, né? A conclusão de um projeto é sempre um momento de agradecimento à comunidade que foi generosa, nos ajudou na tradução. Agradecimento também a Deus, porque acreditamos que Ele proveu os meios todos necessários e também o próprio dom da vida para que aquele projeto pudesse ser cumprido. Sempre é concluído num grande lançamento com agradecimento a Deus e à comunidade. Uma das experiências mais marcantes para mim, Paulo, nessas décadas de ministério pastoral, é quando eu ofereço uma Bíblia de presente para alguém. Já tive experiências assim de pessoas literalmente se desmancharem na minha frente porque se viram tão dignificadas em receber uma Bíblia de presente. Né? Agora, some-se a isso o fato de que aquela Bíblia na linguagem pessoal ainda não existia. Deve ser uma coisa impressionante. Né? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, quando a gente vai continuar falando aqui sobre a tradução da Bíblia hoje. Pois bem, nós continuamos aqui no programa Família e Sociedade com a sua presença e a sua participação. A gente estava falando aqui, Paulo, da alegria que presentear alguém com uma Bíblia e a pessoa receber a Bíblia, né? E você principalmente, que tem a sua vida nesse projeto, deve ter histórias impressionantes nesse aspecto, né? Tem algumas histórias, Marcelo, elas são sempre impactantes. Uma história que me impacta, não aconteceu comigo, mas ela deu origem a todo um movimento de tradução e de valorização das línguas minoritárias e indígenas, né? Houve um missionário na década de 40 que lá na Guatemala tentava semear a palavra de Deus em meio a um povo e ele sempre entregava lá alguma mensagem ou até uma Bíblia em espanhol na mão do líder daquele povo. E o líder, já
cansado de receber, enfim, O os panfletos, guatemalteco. os folhetos e tudo mais. E também um missionário cansado de não ver nenhum resultado, aparentemente, no seu esforço missionário, foi lá conversar pessoalmente com o líder. O que está acontecendo? O senhor não... Essa palavra não lhe faz bem, ela não traz uma mensagem. Aí o líder do povo disse ao missionário: seu Deus não fala a minha língua? Você não fala de um Deus de poder, um Deus de amor? Por que ele não fala a minha língua? Isso desafiou esse missionário a começar a traduzir a Bíblia para a língua daquele líder. E foi só assim que aquele líder, de fato, começou uma caminhada com Deus. Veja que impactante que é o fato de você entregar a palavra de Deus na mão de uma pessoa na língua que ela entende. O Nelson Mandela, o grande líder sul-africano, ele costumava dizer: se você quiser fazer com que uma mensagem chegue à cabeça de uma pessoa, fale numa língua que ela entende. Se você quiser que a mensagem chegue ao coração dela, fale na língua materna. Na língua que ela aprendeu da mãe. É impressionante, né? Porque a língua materna, ela chega mais perto da alma. Né? A língua oficial, e principalmente em culturas ainda que tem muitas etnias, ela não reflete o sentimento, né? Ela não traduz a alma assim como a língua materna o faz, né? E no Brasil a gente tem etnias indígenas, por exemplo, e chegamos ao número de 274 idiomas diferentes nessas etnias. Olha, entre as etnias indígenas, são cerca de 180 idiomas falados. Tá? Contando com os idiomas de imigração, aí você chega a 280, 300 idiomas falados no Brasil. No Brasil. No Brasil. Né? Estamos falando de quase 300 idiomas diferentes. Idiomas, então voltando aqui para a nossa necessidade, idiomas maternos, digamos assim. Maternos. Então você tem, nesse momento aqui da nossa história do Brasil, uma chegada de refugiados, de gente, imigrantes vindo de várias partes do mundo, às vezes com a sua língua. Nós temos milhares de haitianos chegando às nossas cidades nesse momento. Qual é a língua que eles falam? Você pode dizer assim: eles falam francês. Não, eles, no dia a dia lá, é o crioulo. E esse crioulo francês, nós precisamos também atender. Aí a Sociedade Bíblica do Brasil, em contato com a Sociedade Bíblica do Haiti, está vendo como atender a esses haitianos aqui. É importante que eles tenham a palavra de Deus na sua língua, e no momento em que eles fazem uma transição da sua língua, da sua pátria, para um novo país e para uma nova língua. Deus precisa estar lá com eles. E é um aspecto de inclusão também extraordinário, né? Eu lembro de uma viagem ao Senegal, em que a língua materna é o Wolof. E a língua oficial é o francês. Mas quando a gente fazia os atendimentos com a ajuda da nossa missionária, a Vildene, ela traduzia do Wolof para o português, e aí eu conseguia ver quase que a alma da pessoa que conversava comigo. Porque é outra circunstância, é um outro mundo, né? O mundo da linguagem. E você, como especialista em língua hebraica, você nota isso, né? A dinâmica e a vida que há na língua, né? Basta você notar, por exemplo, no momento em que visita um projeto, você pode até se comunicar numa língua ponte. No caso ali, você falava em francês, falava em inglês com eles, né? Mas no momento da oração, em que eles vão orar com você, em que língua eles oram? Eles oram na língua deles. Assim como se você é convidado a orar num certo momento de interação, em que língua você prefere orar? A língua que você aprendeu ao nascer. No seu caso, no meu caso, o português é a nossa língua primeira. Que impressionante, né? Mas eu acho que há desafios também, né, com relação à tradução ou adaptação a grupos específicos. Como o nosso programa é programa ligado à família, a gente tem inclusive uma pergunta dos internautas sobre isso.
O internauta quer saber se existe Bíblia da Família e como ela é. Existe sim uma edição chamada Bíblia da Família. Uhum. Ela foi lançada pela Sociedade Bíblica no ano de 2005. Uhum. E desde lá ela está disponível, aliás, em mais do que uma tradução Uhum. para o português, né? A gente até tem ela e o telespectador está vendo lá na tela, né, Tá no close. Então, com muito carinho, o pastor Jaime Kemp, dona Judite Kemp, um casal dedicado a um ministério com famílias e de fortalecimento da família, compuseram aí cerca de 500 estudos sobre a família. A família que é tão bombardeada na nossa sociedade que precisa também de orientação. Então, tem Paulo, aí um recurso. É importante a gente diferenciar a tradução do texto bíblico para os apoios de leitura a temas específicos que a própria Sociedade Bíblica do Brasil tem produzido em bíblias, digamos, temáticas, né? Bíblia da Família, Bíblia da Criança, Bíblia do Jovem, Bíblia Teen, etc. É importante fazer essa diferenciação, né? Sem dúvida. Veja, tudo está embaixo do mesmo guarda-chuva, da mesma missão. Qual a missão da Sociedade Bíblica? É semear a palavra que transforma vidas. Essa palavra precisa chegar a todos os grupos. A todos os grupos. Quando se trata de uma outra língua, você precisa traduzir. Quando você pensa também em públicos da sociedade brasileira, você precisa atingir. Você pensa na família, você pensa na criança, você pensa no jovem. Para a família, a Bíblia da Família, com recursos enormes e muito relevantes para você trabalhar no seu dia a dia com filhos, com esposa, enfim. Nessa família dinâmica que nós temos hoje no nosso país. Bom, a gente vai já para o nosso último bloco, mas você vai ver também um material da Sociedade Bíblica do Brasil que se chama Famílias por um Fio. Então nós encerramos esse bloco com o close nesse material que procura ajudar também famílias em situação de crise e, claro, com um recurso bíblico para essas famílias. Você sabe o que faz um designer? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a função do designer não é só criar móveis modernos ou logotipos atraentes. Vai muito além disso. Ele é responsável por projetos que atendem a uma série de necessidades do mercado. Ele cria produtos e máquinas, planeja ambientes, desenvolve processos e serviços, elabora comunicação visual para empresas, e essas são apenas algumas das possibilidades. Porque o designer é o grande responsável por criar soluções criativas e viáveis. Por isso, ele é fundamental em muitas empresas. A Universidade Mackenzie oferece um curso na área. Aqui você vai conhecer ferramentas, materiais e processos de design, fundamentos de matemática e física e princípios de empreendedorismo, entre outros assuntos. Além de participar ativamente de oficinas e da elaboração de projetos. Design é a carreira ideal para quem gosta de inovação e de unir técnica à criatividade. Mackenzie, há 140 anos, formando gente que vai mudar o mundo. Bom, nós estamos aqui no nosso último bloco do programa Família e Sociedade, conversando sobre a tradução, os desafios da tradução da Bíblia hoje. Eu tenho certeza que você já aprendeu muito hoje sobre esse processo dinâmico, atual e permanente da tradução do texto bíblico. Mas nós encerramos o último bloco, conversando aqui com o Paulo Teixeira, sobre um projeto também de aproximação da Bíblia traduzida para o português a grupos específicos, né? Falamos da Bíblia da Família, mas eu queria que o Paulo falasse para os nossos telespectadores os demais projetos nessa linha, né? E como tem sido a resposta do público a esses projetos. Está bem. Marcelo, a Sociedade Bíblica do Brasil procura levar a Bíblia numa linguagem que as pessoas possam entender e de maneira relevante a elas. Então,
Nós temos linhas editoriais, linhas de publicação da Bíblia, voltadas a crianças, por exemplo. Tá? Existe um farto material infantil, bastante interativo, inclusive com fruto de sugestões de pessoas que entram em contato com a sociedade bíblica. Pessoas que trabalham com crianças. Que trabalham com crianças. Uhum. Em organizações, em entidades, em missões, em universidades. Uhum. Estamos, nesse momento, por lançar um material de alfabetização com a Bíblia. Com frases da Bíblia, não necessariamente para crianças. Pode ser usado para crianças também? Pode, porque tem um suporte pedagógico, né? Mas também para adultos, alfabetização de adultos. Então você veja crianças, jovens necessitam de orientação, eles têm questões existenciais. O jovem universitário, como ele precisa de alguma orientação para suas crises, para os seus dramas. A palavra de Deus também tem uma mensagem para ele. Mães, presidiários, a família, nós falamos, comunidades alternativas, comunidades periféricas das nossas cidades, todas elas têm os seus traços culturais. A palavra de Deus sendo publicada de um jeito que seja relevante para eles, vai surtir o seu efeito de maneira mais natural. A comunidade acadêmica precisa também. Por isso, a Sociedade Bíblica investe muito na publicação dos textos originais, o grego, o hebraico, o aramaico, ferramentas para ajudar os acadêmicos, os pastores, os professores a lidar com as línguas originais e, portanto, ter uma substância maior, uma profundidade maior na sua pregação, no seu ensino. O problema do analfabetismo ou do alfabetismo funcional, analfabetismo, né? É muito grave no Brasil, né? Sem dúvida. Nós temos recebido testemunhos, relatos de pessoas a propósito disso, alguns publicados no nosso site, alguns publicados na revista Bíblia no Brasil, que é a revista da Sociedade Bíblica do Brasil, que testemunha exatamente isso. A pessoa disse: olha, eu era acomodada na vida, e eu não queria nada com nada, mas um dia meus caminhos se cruzaram com os de Jesus Cristo, os dele comigo, e eu me vi motivado ou motivada a aprender a ler para ler a Bíblia. E muitos aprenderam com a Bíblia. Muitos aprenderam com a Bíblia. Isso é bastante impactante e muito inspirador para que nós continuemos trabalhando para levar a Bíblia para todos os públicos. Como é que vocês têm chegado, assim, como é que vocês têm visto o resultado desse projeto de Bíblias para grupos específicos? Vocês têm tido retorno, assim, dos grupos que vocês procuravam atingir? Existe uma forma de mensuração desse retorno? Existe uma maneira de mensurar, sim, e isso vem a partir da interação, do relacionamento com os próprios grupos. Nós lançamos, alguns anos atrás, um Novo Testamento para a comunidade do surf, como eles dizem, para os surfistas. Era a Bíblia do surfista, um Novo Testamento. Olha. E nós recebemos algumas centenas de depoimentos de como aquela mensagem tinha feito bem para a comunidade do surf. E aí tinha gírias no texto? Como é que era? Nos encartes? Como é que era isso? Tinha figuras? Sim, tinha. Começava assim com um convite para ler o Novo Testamento em quadrinhos, né? E com um Jesus, enfim, um Jesus, ou alguém ali parecido com Jesus, com uma prancha. Dizendo assim: venha para o meu mundo, eu quero fazer parte do seu. Ah, que legal. E coisas assim. E evidentemente isso surtiu um efeito e começou a trazer as pessoas a ver que a palavra de Deus, a Bíblia, tinha relevância na vida delas. Mas há muitos outros casos, e nós podíamos ficar aqui por horas comentando. A Vitória vai te mostrar como você pode participar com a gente. Gostaria de agradecer aos internautas que participaram, e você que ainda não participou, não deixe de participar através das redes sociais do nosso programa. Nós conversamos aqui hoje com o Paulo Teixeira sobre o processo dinâmico da tradução da Bíblia e da apresentação da Bíblia
para grupos específicos. Eu queria que o Paulo falasse agora, no final, sobre esse aspecto missional, né, da Sociedade Bíblica do Brasil e como as pessoas podem participar desse projeto também, desse processo, né? Porque nós não estamos falando aqui de um processo meramente comercial, né, ou de mercado, mas com uma missão, né, Paulo? A Sociedade Bíblica do Brasil é uma entidade movida à missão. Nós temos uma paixão muito grande por semear essa palavra que transforma vidas. É uma obra que não termina, ela passa de geração em geração. E a Bíblia é uma causa, ela não é um produto comercial, um produto para ser meramente vendido. Ela é uma causa. Em momentos de profunda depressão social ou de crise, nós passamos nesse momento no nosso país por diversos tipos de crise, a Bíblia precisa estar lá. Você pode participar dessa causa da Bíblia de muitas maneiras. Você pode orar, você pode visitar, você pode conhecer melhor o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil visitando o nosso site. O site vai aparecer aí, mas é o www.sbb.org.br. Agradeço à Sociedade Bíblica do Brasil por cooperar conosco aqui no programa Família e Sociedade. Ao agradecer a sua participação e a sua audiência, eu quero apenas fechar aqui o nosso assunto dizendo que a Bíblia ela é a base da cosmovisão, da visão de mundo que nós temos aqui na nossa instituição. E eu quero convidar você a conhecer a Bíblia. E você, assim como as pessoas que tiveram a sua vida transformada pela Bíblia, a partir da mera leitura do texto bíblico, grandes surpresas e grandes transformações podem acontecer com a sua vida também, nosso querido telespectador. E nós aguardamos você aqui no próximo programa Família e Sociedade. As formas de estudar se renovam. Qualidade de ensino que tem 146 anos de história. Agora, você tem educação à distância. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cada vez mais perto de você.